Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Daniela Álvares Beskov, eu sou cientista política, escritora e artista. Hoje continuamos as reflexões sobre violência. Eu estou compartilhando com vocês o meu processo de escrita do meu livro Reflexões Conceituais sobre a Violência. Então, para quem não acompanhou, olha os vídeos passados onde eu comecei a falar sobre violência psicológica. Esse tema irá continuar. Hoje fazemos aqui uma inserção aqui na sequência de falas e eu vou falar com vocês sobre o seguinte tema. Vamos problematizar, refletir a fala, a afirmação que diz: existe violência mútua. É possível que duas pessoas se violentem ao mesmo tempo. É possível que duas pessoas sejam abusivas uma com a outra ao mesmo tempo. Então, eu venho aqui refletir criticamente sobre essa afirmação. O meu posicionamento é que não é possível que duas pessoas se violentem ao mesmo tempo. Por quê? A violência é uma relação unilateral, é uma relação de hierarquia, onde essa hierarquia pode existir de várias formas. Uma forma é identificarmos os regimes, as estruturas de dominação mais explícitas na sociedade. Então a gente tem o racismo, a gente tem o capitalismo, a gente tem a heterossexualidade enquanto uma imposição e a gente tem o patriarcado, Nesses 4 regimes de dominação existem grupos que dominam outros grupos, violentam, exploram de alguma forma, e no cotidiano da sociedade, socialmente ali no dia a dia, existem várias situações cotidianas onde uma pessoa pertencente a um desses grupos que está dominando, ela está socialmente, estruturalmente, numa posição hierárquica maior do que as pessoas, do que os grupos que estão localizados nos grupos que estão sendo violentados, Não de forma natural, vamos reforçar, de forma social. Ou seja, essas relações de dominação e de violência estão estabelecidas socialmente, podem e devem ser transformadas. Então a gente aí identifica esse tipo de hierarquia, onde, por exemplo, numa situação de racismo, uma pessoa branca no cotidiano, na rua, enfim, no restaurante, em qualquer local, ela promove uma fala racista, uma violência verbal contra uma pessoa negra, por exemplo, ela está partindo ali de um local, estruturado socialmente de dominação. A violência se dá nesse local. Um outro espaço de hierarquia é um espaço que eu venho defendendo há algum tempo nas minhas pesquisas sobre violência, que é a violência quando ocorre, quando ela vai além das estruturas já conhecidas de dominação. Então eu tenho tentado entender e descrever teoricamente a violência como um regime, A própria violência seria um regime de dominação, e ela pode ocorrer para além dessas estruturas hierárquicas já conhecidas. Então é o caso, por exemplo, de uma mulher que pode vir a violentar um homem, independente, por exemplo, dela estar no patriarcado e um grupo violentado, submetido, Então, podemos ver situações cotidianas onde qualquer uma dessas pessoas, desses grupos historicamente subordinados, também violentam pessoas dos grupos historicamente dominadores, E essas situações geralmente são individuais, são momentos muitas vezes individuais, que pelas circunstâncias ali daquele momento, ela coloca algumas possibilidades de escape, de fuga momentânea daquelas estruturas mais rígidas sociais, Então, esse tipo de hierarquia é a que define a violência, Independente de quem esteja cometendo a violência e de quem esteja sendo violentado, a violência ela é definida momentaneamente por essa hierarquia. Então, o que é a violência? A violência é quando uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ela impede temporariamente a ação de outra pessoa ou de outro grupo de pessoas, Vamos pensar no campo individual.
entre duas pessoas, né? Que é um campo onde muitas vezes existem também relacionamentos íntimos, relacionamentos de proximidade, seja de amizade, de família ou relacionamentos de casal, né? De afetivos sexuais. Então, nesse âmbito é muito comum se colocar esse discurso de que existe um relacionamento abusivo e que nesse relacionamento ambas as pessoas estão se violentando, né? Então, voltando à questão inicial do vídeo, né? Por que é uma incoerência? Por que essa afirmação, né? Porque a violência é uma relação desigual de poder, né? Poder no sentido de execução de uma ação, né? Então, a violência ela é o impedimento dessa ação alheia, né? A violência é um desrespeito a outra pessoa, é uma quebra de acordo da sociabilidade, né? Onde uma pessoa desrespeita, violenta, agride, né? A outra pessoa de várias formas. Né? A violência pode ser, enfim, física, pode ser sexual, emocional, psicológica, econômica, né? E assim vai. Então, se a gente pensa que uma pessoa, né, a pessoa A, está impedindo temporariamente a ação da pessoa B. Por que é temporariamente? Né? Porque todas as pessoas elas têm a possibilidade, a capacidade, a habilidade, enfim, de agir sobre o mundo. É isso que nos define enquanto sujeitos, enquanto seres vivos de alguma forma, mas se a gente for pensar enquanto seres humanos, né? Nós agimos sobre o mundo, sobre a realidade, sobre as coisas ao nosso redor, né? Somos seres políticos que agem sobre o grupo, que propõem, que intervêm no coletivo de alguma forma, né? Então todas as pessoas são sujeitos políticos, a gente até pode dizer de forma inerente, até talvez natural, ainda que a gente, política, né, seja uma questão social, naturalmente a pessoa, os seres vivos, os animais, para sobreviverem no meio, eles têm que agir né, sobre o meio, para se manter vivos, a gente tem que buscar alimento, tem que agir sobre o meio, para construir uma morada, para se defender, enfim, dos perigos, se a gente pensar em tempos mais antigos da humanidade. Então, podemos até pensar que a noção de sujeito, ela de uma forma, esse campo do natural, inclusive do biológico, enfim, da natureza, nós também enquanto natureza, e também do campo social, enquanto organização política da sociedade, né? Então, ser sujeito político, sujeita política, é inerente ao ser humano, né? Então, quando eu digo que a violência, uma pessoa, ela bloqueia, ela impede, né, temporariamente a ação de uma outra pessoa, é porque é temporário, né? Uma outra pessoa, ela é vítima dessa violência porque ela teve temporariamente a sua possibilidade de ação sobre o meio, né? De ação e de impedimento daquela violência. Ser vítima de uma violência é temporariamente estar impossibilitada de agir naquele momento, o momento onde ocorre a violência, né? A gente sabe que as violências, ela pode ser definida, é definida em um momento específico, mas uma situação de violência, principalmente se a gente vamos ao tema de novo dos relacionamentos abusivos, ela pode durar um tempo prolongado, né? A gente pode até durar até anos, inclusive. Isso não significa que uma violência só esteja ocorrendo nesse tempo todo. São várias violências que ocorrem. Elas iniciam, terminam, e assim vai, né? E nessas pausas, vamos dizer assim, são momentos, inclusive, onde se restitui novamente a possibilidade de ação daquela pessoa que foi vítima, né? A pessoa que é vítima de uma violência não deixa de ser sujeito, né? Isso não existe, uma pessoa não deixa de ser, é uma coisa que faz parte da nossa existência, ela é apenas impedida temporariamente. Então, bom, se a gente for pensar na questão lógica, né? Porque se uma pessoa é impedida temporariamente de agir, é impossível que ela, ao mesmo tempo em que ela esteja impedida de agir, que ela haja sobre a outra pessoa, que ela cometa uma violência. Então, por isso que não faz sentido, por isso que é problemática essa afirmação de que pessoas se violentam mutuamente, né?
Então vamos para duas questões agora, né? Uma questão é possível que uma pessoa em um relacionamento a longo prazo, a gente até pode pensar semanas, meses, anos, é possível que uma pessoa, tem duas pessoas, a pessoa A violenta a pessoa B, e posteriormente a essa violência, a pessoa B reaja à violência da pessoa A. Então primeiro a gente tem que entender, né, a diferença entre ação e reação, entre violência e reação à violência, né? Então, muitas vezes, principalmente em relacionamentos abusivos, no campo da violência psicológica, que é um campo um pouco mais complexo de se entender do que uma violência única, isolada, e principalmente física, que é mais fácil de perceber que aquilo é uma violência. Então, muitas vezes, a reação, né, à violência psicológica ocorre muito tempo depois do que em relação a quando ocorreu a violência, né? Porque a própria violência psicológica ela tem mecanismos, né? É um mecanismo de funcionamento, né? Que envolve a vítima em uma confusão interpretativa sobre aquela situação. Então, muitas vezes a vítima ela não classifica aquela violência como uma violência no momento em que ela está ocorrendo. E ela pode vir a perceber, a interpretar essa situação como uma violência, às vezes muito tempo depois. Então, muitas vezes essa reação, ela vem de forma tardia. E quando a gente observa de fora, né, a gente pensa, bom, essa ação foi uma ação de violência, essa reação foi uma ação de violência, pois de fora as pessoas já nem conectam, nem estabelecem a relação de conexão entre essa reação e aquela violência que ocorreu muitas vezes há muito tempo atrás, né? Então, mas é preciso ter cuidado de qualquer forma nessa análise, nessa reflexão sobre a reação e a gente pensar melhor, né? Porque muitas vezes pessoas podem violentar com a justificativa de que elas estão reagindo a alguma coisa. Então é importante aprofundar a reflexão e pensar caso a caso também, né? Isso é uma questão. A outra questão que eu percebo que se coloca talvez com mais frequência é que o que muitas pessoas chamam, às vezes denominam de violência mútua, é uma alternância de violências. Então a pessoa A violenta a pessoa B, depois posteriormente a pessoa B violenta a pessoa A e assim por diante, né? Isso eu acho que também é importante pensar, né, mais a fundo, né? Porque qual que é o problema também de classificar os relacionamentos abusivos dessa forma, né? Muitas vezes as pessoas, existe uma dificuldade na sociedade de debater, né, a violência. Principalmente a violência em espaços íntimos, espaços de intimidade, entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que supostamente se apoiam umas às outras, né? São amigas, são pessoas da família, pessoas que são um casal, etc. Há uma dificuldade de reconhecer que a violência ocorre, né, nesses espaços, né? Então, quando você você fala assim, bom, mas o que estava ocorrendo, o que ocorreu, o que está ocorrendo com outras pessoas que eu observo, ou no meu caso, é uma violência alternada. Eu também violento e a pessoa me violenta, né? Esse discurso, de certa forma, ele expressa talvez uma dificuldade de reconhecer a agência da violência, quem está cometendo a violência e responsabilizar aquela pessoa, né? Há uma dificuldade nos relacionamentos íntimos em responsabilizar pessoas sobre a violência que ela está cometendo, muitas vezes até porque há relações de algum tipo de dependência, no sentido de, pode ser uma dependência econômica, pode ser algum outro tipo de relação que, caso você aponte que aquela pessoa está violentando, você vai quebrar aquele vínculo com ela, e não necessariamente apenas entre a pessoa que é violenta e a vítima. Pode ser uma pessoa de fora que também tenha dificuldade de reconhecer naquelas duas pessoas que são próximas dela
de reconhecer que uma delas está sendo abusiva, está violentando. Porque essa pessoa, né, essa pessoa A, por exemplo, que violenta a B, essa pessoa C, vamos supor que é a pessoa de fora, essa pessoa amiga, essa pessoa C, ela tem alguma relação de benefício, de algum tipo de benefício que ela, não necessariamente de dependência, mas algum benefício de amizade, algum benefício de companhia, ou de qualquer outra coisa assim, que ela precisa dessa pessoa A para alguma coisa. Então, ela reconhecer essa pessoa A como uma agressora é se dispor a quebrar esse vínculo. E essa pessoa C vai passar por alguma necessidade que ela vai ter que resolver de alguma forma, caso ela se posicionar, né? Então, muitas vezes as pessoas tendem a entrar em um espaço de acomodação interpretativa, onde, não pensando de forma pejorativa, mas analisando mesmo objetivamente a situação, né? Onde não há uma disposição, muitas vezes, em identificar quem ali está violentando, né? Então, essa que é a minha crítica, né? Eu acho que até pode ser possível a gente pensar em uma violência alternada que ocorra, né, a longo prazo, mas eu acho importante a gente entender que muitas vezes a interpretação sobre essa violência alternada é um pouco distorcida, porque é muito frequente que em uma relação de duas pessoas, seja qual for o tipo, principalmente em relacionamentos abusivos, haja uma pessoa que seja predominante naquela situação de abuso, de desrespeito, né? Por mais que a outra pessoa, de vez em quando, possa vir a praticar algum ato de violência contra a pessoa que a está agredindo, né? Isso se essa ação não for uma reação, né? Então, essa frase de que existe violência mútua, é importante problematizarmos, né? Então, é isso. Então, bom, sempre tem alguma outra coisa que a gente lembra depois de falar, mas, enfim, né? Então, fica aí o convite para pensarmos a fundo as relações, né, de respeito, as relações de ajuda mútua, as relações de desrespeito, de violência, para transformarmos, né, o nosso meio, para transformarmos o meio micro, o meio macro, enfim, em rumo a uma sociedade sem violência, tá bom? Então por hoje é só. Até a próxima e tchau!